Como é que estamos, maltinha? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Cá estamos, fortíssimos. Está aqui a miúda na mesma. Ela está ali. E agora estou tipo, será que ela está em plano? Não está em plano? Como é que é? Estamos bem? Dá cá mais 5. Pá, eu gosto que a malta que acha que eu só a tenho aqui por causa de views. Sinceramente. É. E também para a dona ver que ela, tipo, que eu envolvo nas nossas coisas e tal. Não é pequenina. Estás boa? Pá, o que é que nós hoje temos para vocês? Pá, nós hoje temos para vocês algumas coisas que eu efetivamente queria falar. Pá, coisas muito simples. Estamos agora aqui, episódio 7, malucos. Ela está-se a passar, ela está a ter espasmos aqui, que anda gatinha. E agora está-me a morder, não estás? Ela está maluca. Ela não está habituada a ver-me assim de camisa, malta. Eu hoje estou fresh. Pá, até tomei banho, só para vocês verem. Eu interesso-me por vocês. Ok? Vocês são uma prioridade para mim. Eu poderia neste momento, olha, sei lá, estar a ver Drive to Survive. E estou aqui a fazer coisas para vocês. Por exemplo, Drive to Survive, callback ao primeiro episódio, não é? Tem episódios piloto, todos eles. Pá, estou a curtir ver, atenção. Não me spoiler. Se vocês dizem assim, o Max ganha no fim do campeonato, não me spoilem. Está bem que eu não... Era estúpido não saber, não é? É daquelas séries que há partes que vocês já sabem o fim, não é? Tipo, na verdade, todas as partes vocês já sabem o fim. Não é bem do ponto de vista de história, não é? É um bocado isso. É tipo ir ver o filme de Napoleão e descobrir que ele ainda não está vivo. Também por causa do fator tempo. Mas pronto, não é? Historicamente um gajo também aprende. Não é? Também aprende. O que é que tenho sobre vocês? Pá, eu hoje se falo de um tema que é muito querido. Inclusive é um tópico que eu toco muitas vezes em stand-up. Que é, eu sou de uma... Pá, eu acho que as terras, não é? Diferentes terras têm diferentes... Não é? Há quem ouça o meu stand-up vai perceber que há aqui frases que são parecidas. Porquê? Porque eu sou da facção que acha que diferentes terras têm diferentes coisas. E eu sou de uma freguesia muito bonita, que é a Alfena. Há uma coisa muito gira, que é, não há muita gente da Alfena que se faça stand-up, e basicamente há dois grandes polos de pessoas que conhecem a Alfena no stand-up. Basicamente, que é, as pessoas conhecem a Alfena porque ouvem pessoas da Alfena a dizer que são da Alfena, porque as pessoas curtem bué, pá, não sei, nós curtimos bué ser da Alfena. Nós Alfena ao peito. E o que é a Alfena, bros? Eu por acaso sei, a Alfena é uma planta, ok? É uma folha, uma cena assim, que eu por acaso se descobri isso porque pesquisei e também porque no agrupamento de escolas de Alfena, de onde eu andei, o símbolo é tipo uma folha, é uma cena, estão a perceber? Por isso eu acho que a Alfena é das terras mais pró-mar e pode haver, ok? Vocês, não me sei bem a palavra toda, eu não sei como é que estes algoritmos funcionam, eu não me listo de ser coisa, está bem, ser erva, se calhar, não, mas eu acho que a Alfena é dessas terras, deve ser, pá, pelo menos a quantidade de drogados que eu vi lá, deve ser, não é? Mas efetivamente, uma das coisas que a Alfena tem é isto, pá, a minha amiga Beatriz Magano diz muitas vezes isso, que é pá, eu sei que uma pessoa é da Alfena porque ela gosta muito de dizer que ela é da Alfena, e depois há outro polo de pessoas, que são pessoas como o Tomás Matos, também um amigo meu comediante, pá, que são pessoas que sempre que vão à Alfena só vão por uma razão, que é, estão a passar na autoestrada e param no Burger King. É isto, ok? A Alfena aumentou muito o seu PIB, não é? Que é o produto interno de Burger King, até deve ser PIB é que é, no nível de ter um Burger King lá. E então há muita gente que para na autoestrada só para ir comer um hambúrguerzinho. Estás aí para a zona de Passos Ferreira, tens de passar lá, olha, se calhar como aqui um hambúrguerzinho, uma hamburguesa, estamos a ver? Pronto, nesse âmbito, efetivamente a Alfena aumentou um bocado. O Tomás Matos, sempre que passa no Burger King da Alfena, manda-me um áudio normalmente a dizer: bro, passei aqui para dizer que me lembro de ti. O que também diz que a Alfena não é assim tão grande ao ponto das pessoas só se lembrarem de um gajo quando passam naquela terra. Yeah. Mas o que é que a Alfena tem? A Alfena tinha uma placa. Eles mudaram a placa. Eu penso que agora já há uma placa outra vez. Não sei se é no mesmo sítio ou não. Mas a Alfena, de muito tempo, teve algumas coisas que é... Alfena, eu amo com o pai. O meu pai e eu vivemos em Alfena há muitos anos. Eu já não vivo em Alfena, mas eu vivi em Alfena durante 24 anos da minha vida, bem como o meu pai. O meu pai até viveu 25, ele teve mais um aninho lá, depois de eu ter basado. E uma altura que a Alfena, não sei porquê, intitulou-se como a terra do pica no chão. Para quem não sabe, é arroz de cabidela. E a questão foi, eu nos 24 anos que vivi em Alfena, nunca notei que, sei lá, que o prato típico de Alfena fosse cabidela, ok? Pá, nunca, não estou a dizer que se come uma má cabidela. Já fui a restaurantes, por exemplo, prato do dia, havia cabidela e é bom, ok? Mas não era propriamente, era lá está, o comer do sítio. O comer do sítio. Isto foi mesmo de triola, o comer do sítio. Mas nunca foi. E o meu pai uma vez disse, não pá, eu gosto muito de cabidela. Salve se isto é o prato oficial
de Alfena, eu vou descobrir onde é que se come e o que é que ele fez. Ele mandou um e-mail para a junta. Porque o meu pai é um gajo, pá, que gosta de pensar, não. Eu vou, o órgão oficial que vai-me dizer onde é que há cabidela nesta terra vai ser a junta de freguesia de Alfena. E mandou para lá. E olha, eles disseram-lhe, merda nenhuma, nunca responderam, foi isto, nunca responderam. Portanto, se o meu pai quer comer arroz com sanguinho, se calhar não vai ser em Alfena que a junta não responde. Pá, eu só sei, eu acho que devia-se aproveitar e ir mesmo tipo à junta, quando houver aquelas reuniões que eles têm lá das coisas deles, e dizer, olha, desculpe, já agora, no fim disto tudo, podíamos ir todos comer uma cabidela, se calhar, e víamos onde é que era. Isto era o que eu tinha feito, mas o meu pai não me quis ouvir na altura, e então pronto. O que me também faz, pensar noutra coisa, que é, estamos agora num clima político, não é? Já estive aqui, pronto. Fun fact, eu quase que me candidatei a presidente da junta. E eu sei que muita gente vai dar tipo, não podes, mas é verdade. No ano de 2020 ou 2021, eu acho que foi um destes anos, em que quando houve as eleições, na altura para as juntas, para as sedes de conselho, essas coisas todas, houve um partido que um daqueles partidos mais da terra, que falou comigo com a potencialidade de eu me candidatar com eles. E eu pensei, pronto, eu era um gajo, sou um gajo da minha terra, o gajo anterior do partido conhecia-me, só mais ou menos de vista, pronto, conhecia-me até das coisas da escola, eu nem era porque a minha escola nem sequer tinha listas nem nada disso, simplesmente conhecia-me de pronto, que eu efetivamente era um bom aluno. Eu sei que não parece, mas este gajo, knowledge, e na altura ele conhecia-me e eu já tentava ter uma outra piada, então pronto, às vezes denotava no meio de alguma gente, e ele pensou, se calhar este gajo era fixe. Eu pensei, pronto, ele deve ter dado o meu nome para fazer parte da lista de uma cena qualquer, se calhar como viu que eu faço stand-up, pode-me querer ter no pluro da cultura, que eu pensei mas não, eles disseram assim, então pronto, nós gostamos que você entrasse na lista, e eu, para que lugar? E ele, cabeça mesmo e eu, pera, mas isso significa que, exatamente, você candidatava-se a presidente da junta, e eu, então onde é que estão as câmaras? Que isto é uma prank, mas não era, eles queriam mesmo, e eu recusei. Primeiro porque eu acho que já sabia que provavelmente perdia. Com todo o respeito, mas eu acho que havia uma possibilidade de perder. Mas nem é só, mais do que isso, não era uma coisa que eu fizesse nesta altura. Imagina, não estava bem nos meus planos eu candidatar-me a presidente da junta nesta altura específica da minha vida, porque não tenho muito interesse nesta altura. E vocês dizem, parece que estás mesmo a fazer campanha para o futuro. Não sei. Mas eu não fazia sentido nenhum, principalmente porque eu faço stand-up. E o que eu acho que ia acontecer é que eu ia acabar, se eu misturasse os dois mundos, ia ser hilariante. Porque, imagina o que é um gajo que faz stand-up, mas tipo, pronto, não é? Que é de Valongo, ok? Que é de uma freguesia de Valongo, mandar-se para um debate com outro partido. Eu acho que ia ser hilariante. E acho que íamos ter questões como, por exemplo, então, onde é que vocês acham que devia ser feito, não é? O novo multiusos, e ia estar, não é? O outro candidato a dizer, eu acho que devíamos usar o dinheiro um pouco melhor, nós não temos bem espaço para multiusos. E aí eu, do meu lado comediante, não é dizer, bem, boa tarde a todos, não é? Eu acho que neste momento não percebo porque é que o meu oponente diz que não há espaço para o multiusos. Eu acho que perfeitamente havia espaço para o multiusos fosse dentro da cona da mãe dele. Pronto, e percebem? Íamos para isto, está bem? Se calhar é por isso que eu não podia candidatar na altura. Isto é só brincadeira, está bem? Se alguém vir isto e pensar, olha, quero pagar este gajo para ser presidente da junta, mano, estejam à vontade, eu sei me comportar em público. Não, mas por acaso foi uma situação muito caricata e muito engraçada que aconteceu na altura. Nesta terra que, mais do que a terra, pronto, esta terra do pica no chão, do arroz de cabidela, acho que nunca foi, mas que é uma terra, efetivamente, terra do brinquedo. Eu gosto muito de dizer aquela cena que é Alfena é terra do brinquedo, porque ninguém sabe. Sei que isto é verdade, há uma placa que é Alfena terra do brinquedo, naquela rotunda onde também conseguem ver o Burger King. A placa já foi mudando e tal, mas durante muito tempo dizia terra do brinquedo, e 500 metros depois há uma sex shop. Terra do brinquedo não sei, mas é uma terra da boneca, não é? Insuflável. E uma coisa é certa, eu acho que durante algum tempo, agora estão a levar mais a sério esta cena de ser terra do brinquedo, ok? Tipo, temos a festa do brinquedo, que eles levam lá a gente, mano, já levaram o Ivandro e cenas assim, eu acho que foi essa. Ou então foi a feira de chocolate, é uma das duas, mas tipo, com grandes palcos, cenas assim, estão a fazer uma coisa agora mais a sério, investir.
Já temos agora um museu do brinquedo, tipo, abriu agora recentemente, boa cena, tipo, a Alfena está a investir na cena do brinquedo. O que é que eu acho? Eu acho é que temos deixado de investir com exagero. Porquê? Porque eu acho que a Alfena está a investir tanto na terra do brinquedo que eu estes dias fui à GNR da Alfena e fui atendido pela Patrulha Pata. Se calhar parávamos. É que depois os gajos apanharam uma operação stop e eu estava tipo, e agora como é que eu safo disto? Vai, não vai, estou ali a falar com a gente, como é que é? Bom dia, o que é, aqui? Atirei um biscoito e fui multado. Porque atirei o biscoito com excesso de velocidade e... assim não dá, malta. Pá, brincadeiras à parte e, textos, e um bocadinho de textinhos à parte, porque também é. Eu gostava de pegar mais nesta temática dos brinquedos e fazer um bocado aquela questão dos brinquedos na adolescência versus os brinquedos agora. A questão foi, sou de uma geração que cresceu nos anos 2000, basicamente, não é? Sou de 97, cresci muitos anos 2000, e eu sinto que a minha geração foi muito marcada por alguns tipos específicos de brinquedos. Pá, antes de mais, Action Man. Puto, nós tínhamos... Action Man era bué. Mano, o Action Man era o nosso grande brinquedo, estão a ver? Tipo, um gajo pegava-nos Action Man. Havia as duas cenas que era meninas Barbies, homens Action Man. Havia muito isto. E eu lembro bué de ser puto, mano, e tinha, tipo, eu tinha Barbies que eram das minhas primas. Tinha Action Man que eram os meus primos e alguns que os meus pais me davam. E aqui o que é que eu fazia? Coboiada, ok? Um gajo estava ali, tipo, maluco com a cena ali, pá, fazia histórias e tal, romances, porque eu já era, tipo, eu era quase, percebem? Eu, do ponto de vista bonecada, eu era quase um Christopher Nolan, só com um bocadinho menos explosões. Porque, pronto, não é? Era complicado. E tal, pá, eu fazia ali cenas e tal. Às vezes até estava ali a brincar com os bonecos. E fazia ali história romântica, mas de amor mesmo, que eles até, parece que até meio podiam, mas depois a minha mãe chamava e eu não tinha de parar com isso. O que por um lado é engraçado, porque quer dizer que a minha mãe, desde que eu era pequenino, que já era meio empata-fodas. Era um bocado. A questão é que havia muito isto, não é? Tipo, os Action Mans, que um gajo brincava e tal. Depois havia Action Mans bué de tipos, percebem? Tipo, eu acho que nós fomos aquela geração que começou a crescer com bué de variedades do mesmo brinquedo. Que é tipo o Action Man, depois tinhas o Action Man, pá, que tem fato de mergulho. Depois tinhas o Action Man que vai ao espaço. O Action Man que vem com um carro. Que era um Action Man que era meio de balão, que era meio tuning. Era incrível, pá, vinha com o seu próprio Seat Ibiza. Era fixe, eram bons tempos. E também apostou muito a minha geração nos Power Rangers, pá. Mano, era incrível. Primeiro porque todos os anos, os Power Rangers eram tipo diferentes. Aí era sempre bué de cores, não é? Um gajo aprendia, tipo, o Power Ranger vermelho é o maior, depois é o amarelo, depois é sempre bué isto. E depois, os Megazords, mano. O que todo o puto queria ter da minha geração era um Megazord, mano. Que tinhas as duas versões, aquela versão mais rasca, que já vinha um Megazord completo, mas depois tinhas o Super Sumo, que era o Megazord a sério, vinha partes paradas e podias ser tu a montar, mano. E quem tinha isto, mano, era o maior, estão a perceber? Tipo, o puto que tinha um Megazord a sério, mano, tinha a vida feita. Estamos a falar, tipo, toda a gente sabe que hoje o CEO das grandes empresas era um gajo que tinha um Megazord na altura da sério. Porquê? Porque eu já desde pequenino que ele sabia montar grandes operações e também desde pequenino que ele via-se que vivia do dinheiro dos pais. Era um bocado por aí, não é? Exato. Outra coisa que havia muito na minha altura, pá, nós passamos por muitas gerações, não é? Tipo, passamos por Game Boy e bué da Game Boy. Eu fui aquela transição do Game Boy Color, o Game Boy Advance, apanhou aqueles todos. Tínhamos o Color, o original, que não é bem, havia um antes. Eu cheguei a jogar uns daqueles anos que ainda era preto e branco. Não era, por isso é que não era Color. Apanhei o Color, a jogar ganda Pokémon de cristal, essas coisas todas. E depois apanhei aquele avanço para o Advance, em que tinhas aquele que era uma cena assim, tipo, espécie, quase meia PSP, estão a ver esse tipo de consolas, que eram mais achatadas, e depois passaste para aquele outro que já era assim que abria. Parecia daqueles Nokias antigos, pá, que era ganda Game Boy, mano. Ainda hoje eu tenho esse Game Boy, ainda hoje eu jogo às vezes, pá, curto muito de vez em quando ainda jogar esse Game Boy, pá. Adorava milhões. Mas uma das coisas que eu também reparo é que há brinquedos que havia na adolescência e que há outros agora que não são assim tão diferentes. Pá, eu pesquisei um bocadinho sobre alguns brinquedos que usam hoje e principalmente quando tu vais aos supermercados, eu ainda curto ver. Porquê? Por causa destes meninos aqui. Portanto, eu vou muitas vezes à zona da secção dos brinquedos porque encaminham para a secção dos pops. Que atenção, próprios aos supermercados. Supermercados, eu gosto que eles estão a olhar para os pops de uma maneira diferente de como olham para os brinquedos. Então muitas vezes estão numa secção à parte, que é mesmo para dizer, não, isto aqui os adultos podem ver, que é para a malta não se sentir constrangida. Eu gosto muito dessa ideia que os supermercados têm. Pá, hoje temos aqui, antes de mais, 2 dados para a minha querida esposa. Este foi dado para a minha esposa agora dia dos namorados. Props, me deu uma Miss Marvel. Não é? Que o pop é mais giro que o filme, também não é difícil. Gosto. Pá, a série curti bué a série. Enquanto a série de Miss Marvel curti bué. Pá, acho muito giro. Mesmo a cena toda do ambiente e tal, que eles dão culturalmente falando, muito fixe. O último filme foi um bocado meh, das Captain Marvels, não é?
E depois aqui um gingerbread, que eu tenho alguns, principalmente a Marvel, tenho uma boa seleção de gingerbreads, que são muitas giros na altura do Natal. Mas este é do Flash, que é giro, que foi um bom callback que ela me deu ao primeiro pop de todos que eu tive, que foi do Flash, que também foi ela a dar-me. E o que eu noto é que muitas vezes quando vou à procura destes meninos nos supermercados, às vezes vou passar pela secção dos brinquedos, apesar de agora já não há muita essa necessidade, como disse, e noto que há bué de bonecos que são os mesmos de antigamente. Pá, na minha geração havia uns bonecos que cresceram muito, que eram os bonecos do wrestling. Aliás, hoje por acaso hoje estou a falar disto, podia ter trazido um boneco do wrestling. Eles estão ali, mas vocês já viram aqui alguns. Nos próximos episódios trago também. Antes de mais, o que é que aconteceu ao David Bruno? Partiu mesmo. Eu acho que a última vez eu não trouxe porque partiu, ou trouxe só uma parte. Pá, partiu. Tenho mesmo de colar melhor, que aquilo está complicado. A minha gata deu mesmo cabo do David Bruno. Mas como vocês viram, eu tenho aqui alguns bonecos de wrestling. Já trouxe aqui tipo um Shawn Michaels, se não me engano, um Triple H, um John Cena. Isso foi uma geração muito fixe. Foi tipo, os bonecos de wrestling depois deram um boom muito grande. Que houve uma altura, pá, de 2006 a 2010, 11, se calhar um bocadinho depois, que o wrestling estava com um boom gigante. Pá, a WWE veio algumas vezes aqui a Portugal e tal. Tipo, estava com um boom muito maior do que se calhar está agora, ou do que se calhar esteve nos últimos anos. Tipo, a última vez que a WWE veio cá, se eu não estou em erro, num live show foi em 2016, Campo Pequeno. AJ Styles contra Jinder Mahal. Só props, porque foi literalmente no dia anterior a eles terem este combate e que mudou o título. Portanto, eles treinaram claramente o combate em Portugal, foi fixe. E esses bonecos começaram a aparecer bem, bonecos de wrestling, mas o que eu vejo que já havia antes, já havia no meu tempo, e era bem fixe, eram bonecos como os Beyblades. Pá, os Beyblades, eu agora passo para casa e tenho bué das cenas de Beyblades. E na minha altura, o Beyblade, mano, lembro-se dos Beyblades originais. O Beyblade era bué fixe, porque era daqueles brinquedos que eu sinto que havia uma espécie de transição natural entre o tempo dos nossos pais e o nosso tempo. Porque no nosso tempo eram os Beyblades, que no fundo eram um peão, mas mais bonito. E no tempo dos nossos pais era aquele peão de madeira, que eu lembro-me também de brincar com isso. O meu pai tipo, não, tu vais a brincar com isto, meu menino. E mandava-me também com isso. O que é que eu tenho a dizer? Eu cheguei a fazer batalhas do peão original contra o Beyblade. E posso-vos dizer que o peão original ganhava, porque aquilo era pesado como o caraças. Menos a um Beyblade específico, que é... Vocês tinham o Beyblade principal, que era aquele meio branco e azulado, não é que tinham lá o dragão azul, que era fixe. Mas havia um Beyblade muito específico, que eu acho que vocês só encontraram era mais nos chineses, pá. Pá, porque um gajo, havia muita coisa contrafeita. E o que é que um gajo fazia quando ia lá às lojas chinesas ou às lojas 300? Havia um Beyblade muito específico, que era um Beyblade que era laranja, mas que as hastes de lado, aquilo cortava mesmo. Era de género, vocês lançavam, metiam o dedo e o dedo fora. Era isto. Então um gajo levava aquilo para a batalha, porque aquilo dava mesmo cabo do coisa do adversário. Eu amo de jogar com aquilo algumas vezes. Pá, um gajo dava cabo dos coisas dos outros miúdos, mano. Um gajo dava cabo daquilo. Mas eu lembro-me, bué, pá, que é um boneco que eu olho hoje em dia, sinto que houve outras coisas, não é? Tipo, lembro-me que há uma altura que era os Byakugan, ou Bakugan, uma cena assim, que já foi um bué tardio para a minha geração, acho eu. Eu lembro-me, tipo, de curtir aquilo porque ainda estava a dar meio na televisão e de jogar um jogo da PlayStation 2 disso, que foi tentando ser a nova cena dos Beyblades, não é? E agora eu olho para os bonecos e também há Beyblades, tipo, também há mini consolas tipo Game Boys e assim, só que tens as Nintendo e tens por aí fora. Há bonecos que também são semelhantes, pá. Também há coisas que são parecidas. Ainda há hoje em dia Power Rangers, que é outra cena. Que antes mais, Power Rangers é das cenas mais engraçadas de sempre. Pá, percam tempo a ver a história dos Power Rangers. Não é? No fundo, os Power Rangers era toda uma série que era RGB. Era lindo, pá. Era bué da cena de cores, não é? Uma cena bué à frente deles. No fundo, só dizer que aquilo que os brinquedos têm é uma cena muito estranha, pá. É uma cena bué da estranha, que é os brinquedos. Quando uma pessoa hoje em dia tipo, tem os brinquedos e tal, às vezes tens coisas que são muito esquisitas e tal. E uma das coisas que acontece é, eu não sei se vocês têm tipo, pá, miúdos ou assim, ou se têm primos pequenos, mas quando brincam com primos pequenos, não sei se vocês... Se alguém respondeu, pá, não sei se vocês têm miúdos, alguém diz sim, espero que sejam teus filhos, senão é estranho. Mas imaginem, quando vocês estão tipo a ver uma série ou isso tudo, com miúdos a brincar com brinquedos hoje em dia, pá, não dá. Porque é tipo a ouvir vocês estão a ouvir tipo um concerto de rock bué da fixe, bué da gostoso, mas de repente está fogo de artifício à volta. Com os brinquedos hoje em dia, puto, pá, tem bué de barulhos, mano. Isso é uma das coisas que eu noto. Tipo, já no nosso tempo começou bué a aparecer até aquelas bonecas, tipo, clicas aqui e faz um barulho. Mas os brinquedos hoje em dia têm bué de sonoros, mano. E depois é preciso montar coisas. E eu não sei às vezes, tipo, um gajo começa a ver o brinquedo e eu não sei se vou conseguir brincar com aquilo ou tenho que tirar um curso de engenharia antes para conseguir montar os brinquedos. Tipo, é a única cena que eu acho que os brinquedos hoje em dia estão bué de esquisitos. Bué de difíceis. E depois há um grande problema com esta brincadeira dos brinquedos a pilhas. É que os brinquedos a pilhas têm sons. Então vocês estão a brincar e têm ali o brinquedo, não é? Tipo, lá, eu sou o Woody, uma cena assim, não sei, pá, props Toy Story.
Só que de repente, o brinquedo ao longo do tempo, a pilha vai gastando. Então a voz do brinquedo vai alterando, não é? E de repente eu sou o Woody passa para eu sou o Woody, não é? E eu já não sei se é a pilha que está a falhar ou é o brinquedo que está a passar pela puberdade. Pá, do nada já estamos assim. Está bem? Portanto, cuidado com as pilhas, é o conselho que eu vos dou. Tipo, é uma coisa muito importante. E vou-vos deixar também mais aqui um pequeno conselho para o fim deste episódio. Está bem? Só assim um pequeno conselho. Que está relacionado também com a secção notícias da semana, que foi. Eu notei que esta semana havia aqui algumas noticiazinhas. Eu gosto de pesquisar. Estava aqui só à procura que eu perdi-me essa notícia. Só para não dizer mal os factos. Que tem a ver com um sismo que aconteceu agora recentemente. Eu ia dizer esta semana. Mas como não tenho bem a certeza, não quero estar aqui com coisas. Mas houve um sismo. Eu vi que havia aqui um sismo na Ilha Terceira. Ok? Não sei se vocês viram. Sismo na Ilha Terceira. Ok, está aqui. Houve um sismo na Ilha Terceira de magnitude 2.5. E aquilo que eu vos tenho a dizer é, estudem, é o meu conselho para o fim do episódio, é estudem geografia. Porque eu quando li isto, a primeira coisa que eu pensei foi, fogo, chegou com 2.5 à Ilha Terceira, coitadinha da primeira e da segunda. E se calhar vocês perceberam que não existe, está bem? Pronto. Obrigado e até à próxima, está bem? Beijinho.